Ninguém coloca para rodar uma técnica nova sem ter as certezas de onde está entrando. E às vezes eu vejo muito colega médico colocando na sua prática do dia a dia, básico, que seria um prontuário e um contrato, tendo erros crassos ali por não estar atento ao que se pede que se faça. Como é que você enxerga isso no dia a dia? Eu enxergo uma deficiência que vem da faculdade. Sim. Você tem que ter uma padronização do seu atendimento para que você consiga manter a qualidade do seu atendimento. Sim. Isso vai muito além da técnica médica. Essa comunicação, essa aproximação do médico com seu paciente, ele gera um nível de confiança, mesmo depois de uma intercorrência, que esse paciente volte ao médico e confie no segundo procedimento. Ou até mesmo se ficar sob a pressão da demanda de mercado de formei, agora eu quero ser. E aí toma atalhos que vão quebrar a cara dele. Como é que você percebe esse volume de médicos aumentando com o direito médico? Bem-vindo ao Go Doctor Podcast. A ideia desse podcast é para te ajudar na hora que você tira o jaleco e senta na cadeira de gestor, surge uma série de dúvidas do como fazer, o que fazer, em quem se inspirar. Por isso que os nossos convidados aqui são exemplos das suas áreas, são pessoas que dominam determinadas técnicas que você precisa saber para que você consiga se proteger e fazer com que a sua empresa tenha um crescimento exponencial e muito seguro. Esse é o Go Doctor Podcast. Toda terça-feira. Assista o completo agora. Hoje eu tenho um prazer gigantesco de receber aqui o Dr. Marcelo, advogado, mais de 20 anos de experiência, especializado na parte de direito médico, mestrando, terminando seu mestrado agora nessa área, com empresas nessa área da educação médica e de odontologia, para que o cliente dele consiga se preservar. Pai da Maria Antônia, são pais de Antônias, entendeu? Tem até mais isso, a gente tem em comum aqui. E hoje estou recebendo aqui, muito obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu. Obrigado. Obrigado pelo convite. Meu caro, vamos conversar, porque quando a gente fala de direito e medicina, tem um monte de gente que vai correr para desligar, que é melhor não falar sobre isso, que o que os olhos não vê e o coração não sente. Normalmente os podcasts que eu participo são visualizações baixas, porque o pessoal corre mesmo da parte do direito, né? É algo que assusta quando a pessoa fala, mas o advogado vai falar na minha área, melhor não ouvir esse cara, é mais difícil. Mas se a gente falar que é sobre tributário, para escutar. Aí para escutar, porque dói no bolso. Que dói no bolso. Mas vai doer no bolso igual, não é isso? Vai doer no bolso igual, você com certeza. Me ensinou isso várias vezes, que você começar da maneira certa e fazendo as coisas, mesmo que tome um pouco mais de tempo, esse tempo é investimento, é isso? Exatamente. E eu vejo muito isso em você, né, Antônio? Te conheço já há um bom tempo e eu acompanhei a sua evolução de anos para cá da sua carreira. E a gente vê um divisor de águas em alguns médicos como você, que não se distanciam da medicina, mas caminham com o empreendedorismo dentro da medicina. E isso traz algumas consequências para o dia a dia desse médico, que na verdade é um crescimento profissional. É uma escolha que se faz. Tem médico que não é empreendedor. Mas o médico que é empreendedor, ele precisa olhar para dentro da sua clínica e entender cada setor, cada parte da sua clínica e olhar e falar assim, é um organismo vivo. Então tudo tem que estar funcionando muito bem. O pulmão, o coração, os rins. Se algo está falhando, com certeza vai gerar alguma consequência futura. E a gente, com o direito médico odontológico, a gente olha para essas empresas e tenta entender onde estão as deficiências desses empresários médicos e cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, e a gente vai eliminando esses problemas, ajudando os empresários médicos a crescer. Eu vejo que assim, é engraçado até mesmo quando a gente começou brincando da resistência, que às vezes a gente tem ao assunto, mas todos os médicos que estão nos observando aqui, que nos assistem, que nos ouvem no Spotify, ninguém coloca para rodar uma técnica nova sem ter as certezas de onde está entrando. Quais são os riscos, o que eu faço, se eu fizer isso, o que acontece, aonde isso pode se dobrar. E às vezes eu vejo muito colega médico colocando na sua prática do dia a dia, ou numa exposição de mídias sociais, ou na contratação, ou na execução até mesmo coisas simples como um básico, que seria um prontuário, um contrato, tendo erros crassos ali por não estar atento ao que se pede que se faça. Como é que você enxerga isso no dia a dia? Eu enxergo uma deficiência que vem da faculdade da saúde, né? Todos os setores que exercem atividades na área da saúde possuem essa deficiência voltada para a parte burocrática, para a parte de back-office da profissão, do que você pode fazer para ter ali documentos viáveis
que te tragam uma segurança jurídica, que a gente chama. A segurança jurídica nada mais é do que a possibilidade do advogado trabalhar aquele documento em seu favor, de uma maneira que ele seja aceito pelo Poder Judiciário como uma prova, como algo que justifique, que fidelize o que está sendo feito com aquele paciente. E esse é o principal problema que eu vejo nos gestores. O crescimento, às vezes, desordenado, que é muito natural, que às vezes dá um salto, né? O empreendedor, às vezes, ele dá um salto, que ele não tem esse controle. E quando ele não tem esse controle, às vezes, o cuidado que ele tem pessoalmente no atendimento, ele não consegue transmitir isso para uma equipe de gestão e a mesma qualidade não vai para frente. E aí começam os problemas. Você acha que isso também está um pouco enraizado numa mudança do perfil do cliente? Porque, por exemplo, a relação médico-paciente de duas gerações atrás da minha era diferente. Com certeza. A relação do médico-paciente na minha geração é diferente e eu tenho certeza que quem está entrando agora no mercado, eu me pego ali meio que no meio, com 20 anos de formado, meio no meio desse fluxo, vai ser uma outra relação. Você acha que é um vício que esses médicos trazem, às vezes, de como que o seu professor explicou como seria? Como é que você acha que está o principal problema aí? Hoje, quando a gente conversa com o profissional da saúde, a pergunta que a gente faz é qual a legislação que você, como médico, ou como cirurgião dentista, como profissional da saúde, entende que é a mais importante na sua área de atuação? E as respostas são diversas. O Código de Ética, o Código Civil, e na verdade não. Na verdade, é o Código de Defesa do Consumidor. Se você entende que a relação que você mantém com o seu paciente, ela é uma relação regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, algumas coisas mudam nessa relação. E a gente sabe que na área da saúde, a relação médico-paciente, ela é muito peculiar. Ela deve ser observada com as peculiaridades, não de qualquer tipo de serviço. Um paciente, quando senta na sua frente, ele tem uma dor, ele tem uma queixa. E ele espera, ele cria expectativas com você. Essas expectativas, se não devidamente moldadas, você pode sofrer consequências justamente pelo que o Código de Defesa do Consumidor expõe para uma prestação de serviço. Então, quando a gente coloca isso na cabeça do médico, fala assim, preste atenção na legislação que você tem que seguir, os cuidados, os direitos e deveres gerados por essa legislação e que você vai começar a moldar o jeito que você trata o seu paciente. E eu sempre falo isso. Qualquer negócio em saúde, quando você olha, você tem que deixar o paciente no centro da sua operação e ramificar as áreas de atuação da sua empresa, o administrativo, o financeiro, a parte técnica, focado sempre no paciente como seu foco central. E isso vai trazer alguns níveis de proteção que involuntariamente no seu cotidiano vai fazer mais sentido e vai te afastar de problemas. Isso você falou um pouco de compliance, certo? Total. Compliance é a chave do sucesso em qualquer ramo da área da saúde. E você acha que, mas o compliance ele tem que estar aplicado a todos os pontos de contato que a gente tem com esse paciente, porque como você falou bem agora, ele está no centro da relação. Exato. E aí, isso é treinamento de equipe, isso é um livro, isso é um playbook, como é que você coloca... Porque assim, eu estou tentando traduzir para que hoje quem nos assiste tem diversos níveis. Tem aquele doutor que às vezes está no começo, nem o próprio consultório tem. Tem aquele que já tem 20 colaboradores e tem às vezes aquele que é ele e a secretária. Todos eles têm que colocar um compliance no seu dia a dia. Com certeza. Como a gente vai traduzir para eles o que é o compliance e como que eu faço para colocar na prática? Eu gosto de falar muito de gerenciamento de risco, Antônio. Quando a gente pensa em gerenciamento de risco, a gente olha para o negócio do cliente e identifica os pontos de fragilidade. E isso é muito individual de cada empresa. Cada empresa médica possui a sua peculiaridade e a sua individualidade, por exemplo, de estilo de atendimento, de estilo, por exemplo, de uma concierge que atende o seu paciente, que conduz ele na sua sala, ou o atendimento do médico acompanhado ou não, são peculiaridades de cada gestor, de cada empreendedor da área médica e da área odontológica, por exemplo. E quando você olha esse organismo e identifica algumas fragilidades, às vezes a minha dificuldade é demonstrar para aquele profissional que, apesar de anos cometendo aquele tipo de ato, pode gerar uma consequência negativa. E a gente implanta esse tipo de compliance em uma operação
centralizada ali no paciente, mas em algum ato que o paciente possa, por exemplo, deixar de fazer, isso vai gerar uma consequência futura. Então, a resposta para a tua pergunta é, o organismo vivo da empresa, do médico, ele deve ser olhado com setores independentes, mas que se comunicam, e o compliance ele é subjetivo para cada área em específico. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bem corriqueiro, que as clínicas cometem muitas irregularidades. Por exemplo, a sua secretária ter acesso ao seu prontuário do paciente. Isso é um erro grosseiro, e a gente vê muito comum acontecer. Então, poxa vida, por que não pode? Olha, porque é um documento que ele tem um grau de sigilo, um grau de exposição de coisas ali, de motivos, que não é para a secretária saber. A secretária tem que ter acesso aos dados do paciente, telefone, nome, para fazer o agendamento. Quando essa secretária tem acesso a esse prontuário, já é uma quebra de algo bem importante, principalmente quando a gente trata de lei geral de proteção de dados. Né? Que é uma tendência mundial você ter essa proteção de dados. Então, por exemplo, esse é um erro grosseiro que acontece muito. E aí a gente olha e fala assim, olha, não faça isso. Você tem que ter um nível de acesso aqui. Os sistemas hoje utilizados pelos médicos, você consegue colocar esses níveis de acesso. Então, sua secretária vai ter um nível X. Por exemplo, sua assistente, sua enfermeira dentro da sala, participando do atendimento com a paciente, pode ter um nível de acesso um pouco maior. Mas o prontuário é seu e do paciente. A gente chama de prontuário do paciente porque ele é voltado, obviamente, a uma descrição clínica daquele paciente, as informações, mas é um documento que é muito mais importante para que você crie os seus mecanismos de defesa, de compliance, do que para o paciente que necessita daquele documento para saber o que aconteceu com ele. Tá? Eu gosto sempre quando a gente tem esse tipo de assunto, assim, para falar para os médicos aqui que estão assistindo a gente, para os mentorados da Go Doctor, uma série de coisas assim, que deixa a resistência um pouco de lado, que parece muito burocrático, em muitos dados, muito dificultoso, mas sempre foi assim, nunca deu problema, mas que consiga enxergar que às vezes é igual a inércia. Para começar a movimentação pode ser trabalhoso, porque às vezes tem muitas arestas para serem aparadas, mas depois que aquela roda está rodando, que você consegue deixar aquilo redondo, fica uma coisa fácil de fazer. Muito mais fácil, porque é criar os processos internos, né? Sim. A intenção não é engessar o processo interno, mas sim padronizar. Sim. Você tem que ter uma padronização do seu atendimento para que você consiga manter a qualidade do seu atendimento. Sim. Isso vai muito além da técnica médica. Sim. Isso entra numa seara jurídica para que a gente consiga trazer todo o seu cuidado que você tem com o seu paciente com um documento que corresponda a isso. Né? Então eu converso muito com você, eu falo sempre para você, né? Antônio, hoje a gente não se fala mais, perde mais 5 minutos na elaboração de um atendimento de um prontuário clínico. Invista mais 5 minutos nesse seu documento. Né? Traga uma realidade do que aconteceu naquela consulta. A paciente estava se sentindo nervosa, coloque no prontuário que no dia X a paciente estava nervosa, você explicou o procedimento para ela. Porque lembrando, né, o prontuário nada mais é do que a máquina do tempo. Você com diversos pacientes, se você não tem uma segurança de um documento que você vai lembrar num dia X, há 1 ano, 2 anos atrás, que aconteceu aquilo, você não vai ter como conduzir melhor esse paciente em um retorno, em algo que ele está reclamando do seu atendimento. Você precisa dessa segurança burocrática, sim. E isso é o que você falou. Depois que você cria o hábito, tudo fica mais fácil. E se a gente pudesse dividir, então, pelo que você está falando, 3 grandes pilares onde eu teria que estar muito bem alicerçado. Prontuário médico, termo de consentimento, é isso? O prontuário, na verdade, é um conjunto de documentos que, porventura, o termo de consentimento está lá também. Entendi. Tá? Tipo, a evolução médica. O prontuário, por exemplo, a evolução clínica que você tem dentro do seu consultório, aí você tem o prontuário cirúrgico, o termo de consentimento da sua clínica, o termo de consentimento que você vai ter no hospital, que o hospital vai te propor esse termo e é importante que você tenha. Então, esse tipo de composição de documentos é o que a gente chama de prontuário. Fotos dos pacientes,
né? A ficha técnica, a ficha de evolução, enfim, tudo isso é o que compõe o prontuário do paciente, tá? Mas quando você fala em termo de consentimento, é aí que os médicos pecam e não têm o conhecimento que precisam ter acerca do consentimento. E eu faço um parênteses aqui. Hoje a gente tem, não é uma inovação na legislação, mas era uma legislação muito difusa com os direitos dos pacientes. E agora, recentemente, em abril de 2026, entrou em vigor o Estatuto dos Direitos do Paciente, que nada mais fez do que centralizar tudo. Trouxe algumas inovações da parte documental, mas o mais importante é esse direito que o paciente tem de saber o que está acontecendo com ele. Então isso transforma muito a relação médico-paciente. Quanto que o paciente sabe do que está acontecendo com ele? Será que a sua linguagem técnica está atingindo o consentimento de verdade desse paciente? Sim. Será que se você falar, por exemplo, em seroma, o paciente está entendendo que aquilo é um líquido que fica numa camada da derme dele, etc. Será que ele tem esse conhecimento? Então o médico ele precisa se policiar também dos termos. E eu sempre falo, o termo de consentimento ele é o final de um processo longo de obtenção do consentimento que se inicia no momento que o paciente senta na sua frente, Antônio. Entendi. Então, isso que você falou agora é brilhante. Essa questão de como é que a gente faz para perceber? Olha que estou nisso há 20 anos, né? E a gente fala, e às vezes a gente tende a falar para os pares. Vou usar um linguajar como se eu estivesse explicando para um colega, Exato, cirurgião plástico, o que vai ser feito ali. Será que aquela pessoa realmente, qual o grau de cognição, o que ela está entendendo do que eu estou traduzindo ali? Será que ela está entendendo os riscos, os benefícios, a limitação técnica, até onde eu consigo levar? Entendeu? Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar sobre esse prisma, eu acho que pode ajudar muito de quem está vendo aqui a gente. E amarrando nisso um termo de consentimento, então, que seja pelo menos um pouco mais individualizado, não aquele termo geralzão para todo mundo. A gente fala que no dia a dia é muito difícil você pegar um termo e escrever ele inteiro. Você tem lá, cada médico tem o seu modelo, o seu padrão. Sim. Mas é muito importante que nesse termo de consentimento contenha algum tipo de informação subjetiva daquele paciente para que traduza realmente que aquele paciente atingiu um nível de conhecimento do que vai acontecer com ele que seja traduzido naquele documento. Perfeito. Então hoje o Poder Judiciário trata o simples termo de consentimento com certa dúvida. Ele não é uma prova cabal de que o paciente teve o consentimento atingido e realmente concedeu esse direito do médico seguir em frente. Entendi. Não é assim que funciona. Em muitas ações judiciais hoje, isso é muito importante e é algo que a gente acaba falando e choca o médico, né? O médico pode perder uma ação judicial mesmo não tendo cometido um erro técnico na área dele, e sim uma falha de documentação que gera a famosa falha de informação. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, o Estatuto dos Direitos do Paciente que a gente conversou agora, tem lá a partir do, acho que artigo 13, artigo 11, algo assim, fala-se muito da informação que esse paciente precisa ter, precisa entender para que o tratamento dele siga em frente, e não só na área da cirurgia plástica, que é a sua área. Não, tá? sim. A gente vê essas falhas muito mais latentes, por exemplo, numa atividade mais clínica, uma nutrologia, por exemplo. Quantos nutrólogos utilizam termos de consentimento num tratamento utilizando canetas emagrecedoras, ou às vezes uma reposição hormonal realmente pertinente àquele paciente? Será que esse paciente tem alguma coisa assinada, que ele entendeu aquele processo que ele vai transcorrer com esse nutrólogo? É um dos erros mais fáceis de a gente achar em clínicas que fazem, né, que exercem a nutrologia, é isso, não tem um plano. O paciente não tem, ele entra lá com, eu quero emagrecer, tá bom, mas e as consequências de você emagrecer? Porque às vezes o cara para de comer, Antônio. Sim. E a gente vê os problemas acontecerem. Então precisa ser documentado, sim. Eu vejo assim que eu tento conversar com vocês e tentar traduzindo para a prática do médico que está nos assistindo, como que coloca, como que faz isso funcionar. Então, de uma maneira geral, o que a gente está conversando aqui é que tempo, que você sempre fala, não é gastar tempo, invista tempo. Isso. Não só na produção documental do que está sendo feito ali, mas na relação. A relação. Explique.
É isso. Traduza de uma maneira clara para ele entender o que está acontecendo. Tenha tempo com o seu paciente de qualidade para entender não só as dores, mas que ele entenda a sua proposta terapêutica. Eu vejo muito colega aqui que atende um paciente a cada 5 pacientes por hora, 6 pacientes por hora. Não dá tempo de fazer isso que Não você está dá falando. tempo. E está descoberto. Tá totalmente. Vai passar, né? Sim. Vai passar alguma coisa. Sim. A gente fala que quando que se inicia a relação médico-paciente? Aonde que começa essa sua obrigação como médico de trazer o conforto que um paciente com uma queixa tem? Eu entendo que, tudo bem, tem uma parte burocrática antes, mas o momento que esse paciente entra na sua sala, ele já vem com muita esperança, com muita expectativa. E o seu trabalho como médico, muitas vezes, é trazer essa expectativa para uma realidade plausível. E, às vezes, esse paciente não entende essa realidade. E você precisa se utilizar de artifícios, ou com imagens, ou com algum tipo de dinâmica, para que esse paciente entenda que ele vai ter um resultado possível para o caso dele. E quando a gente fala em riscos, né? Muitos médicos passam pelos riscos dos procedimentos de uma maneira muito rápida, porque aquilo traz um certo desconforto. Puxa vida, você pode morrer numa mesa de cirurgia? Eu não vou falar muito sobre isso. Não, tem que falar. Sim. E você falar com termos que possibilitem a compreensão. Eu vejo muito, por exemplo, casos de tromboembolismo. Se você vai falar para uma pessoa que ela pode ter um tromboembolismo em algum tipo de procedimento e não explicar o que acontece, puxa vida, como que o seu corpo reage para que aconteça isso, a pessoa não está consentindo. Sim. Ela não atingiu o nível de consentimento. Então é importante o médico conversar, falar, olha, a medicina é segura, a medicina possibilita um controle do paciente durante a cirurgia, mas existem algumas coisas que podem sim acontecer. E é assim que tem que ser, tem que investir esse tempo, conversar com o paciente, fazer isso que a gente está fazendo. Essa comunicação, essa aproximação do médico com o seu paciente, ele gera um nível de confiança que muitas vezes, isso até falo para bastante para os profissionais, acaba, mesmo depois de uma intercorrência, que esse paciente volte ao médico e confie no segundo procedimento. Isso é muito importante. Então, você, médico que está me assistindo agora, se você teve um problema com o paciente, puxe esse paciente para mais perto de você ainda. Conduza esse pós-operatório, esse tratamento, essa intercorrência, muito mais perto do que você faz com um paciente que ordinariamente você conduziu o seu caso. É assim que você vai controlar, é o gerenciamento de risco. Sim, sim, sim. E eu imagino que quando você está falando isso, uma coisa que me traz à cabeça, que é outro desafio que eu acho que você deve ter, que está acompanhando isso, né, acontecer aos seus olhos ali, mídias sociais. Sim. Que isso é uma novidade, que quando a gente começou lá, eu comecei em 2005, você está com 20 anos de carreira, também mais ou menos isso, não tinha. Hoje tem. Então, uma outra relação que a gente começa a construir nessa comunicação. Hoje, do seu ponto de vista técnico, o que você acha que é o maior desafio que a rede social coloca para o médico quando ele vai ter que se posicionar lá? Olha, o médico tem que entender as regras. Existem regras definidas pelo Conselho Federal de Medicina que, ao mesmo tempo que gera consequências éticas para esse médico, por exemplo, ele sofreu uma sindicância e posteriormente um processo ético, ela se comunica muito com a expectativa do paciente. E essa é a preocupação dos conselhos, principalmente o Conselho Federal de Medicina, né? As profissões se comunicam muito com as mesmas linhas deônticas dos códigos. Mas as regras de publicidade, elas visam muito isso. Controlar algo que não pode ser atingido. Então, quando as mídias sociais chegaram na carreira dos médicos, elas se tornaram verdadeiros captadores de clientes. E antes nem podia, tá? Antes você não poderia captar clientes com o Instagram. Antes da última resolução, que é a 2336 de 2023, era proibido o médico utilizar a rede social para captação. Mas aí o conselho olha aquilo e fala, é impossível eu proibir. Não adianta, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo nas redes sociais. Hoje o Instagram é com certeza uma das principais ferramentas de captação, e aí o conselho olha isso e cria regras. Se o médico não cumpre essas regras, que são difíceis de cumprir, tá? Não são regras simples, você precisa de uma assessoria
tanto jurídica quanto de um marketing especializado, para que você não cometa deslizes. Mas dá para fazer, Antônio. Dá para fazer. Muito mais trabalhoso. É muito mais trabalhoso. Mas os danos comerciais que esse médico pode ter nesses deslizes, nesses exageros, ele apesar de esbarrar nos preceitos éticos, ele reflete também na parte civil. Porque é a mesma coisa que eu olhar uma roupa que eu gosto, me vestir nela e não achar legal. Ah, pô, mas eu não gostei. A minha expectativa era ficar igual aquele manequim ali. É mais ou menos o que você propõe para o seu paciente. Então, se você não tem controle na sua rede social de expor, por exemplo, antes ou depois, com as taxas de insucesso, a individualização de cada resultado, expor massivamente isso para o paciente em rede social, que aquele é um resultado possível para aquele paciente. Nada justifica uma expectativa criada com uma simples foto. E hoje, o paciente entra no seu consultório já querendo exatamente o corpo que ele imaginou, que ele idealizou, e aí o seu papel como médico é confrontar isso. E as redes sociais são as grandes responsáveis por essa criação, essa expectativa superlativa do paciente. Porque antes ele não tinha acesso a isso. Sim. Agora ele tem. E é muito, a informação chega para ele. Ele nem precisa procurar, ela chega para ele. Aí eu falo assim, eu quero ficar dessa forma. E às vezes não chega, às vezes não vai. Então esse é o maior problema das redes sociais. É a expectativa que tem que ser controlada no primeiro momento da sua consulta, é você perguntar para o paciente o que você quer. E obtendo essa resposta, você enquadrar ali a expectativa e baixar às vezes a expectativa, né? Que é muito mais difícil aumentar, né? Sim. Normalmente é sempre baixar. Sempre falar assim, olha, não vai dar para ficar assim. Sim. Mas então, porque assim, como que eu enxergo as redes sociais? É a comunicação que a gente consegue com eles. Que na verdade tinha, tá? Tinha. O Pitangui era o único cara que estava na revista, que estava na televisão. Na televisão. Então agora eu acho que ela está mais assim, todos temos acesso... Mais democrático, né? Democrático, mais. Acesso ao paciente, conseguimos chegar a ele. Isso. Agora vem daí o que você está falando, alinhar essa comunicação de uma maneira que... Como é que eu vou colocar isso? Que você faça essa comunicação, atinja essa pessoa se encante pelo... Você consiga mostrar quem é você, como que você trabalha, mas por outro lado também com uma certa intencionalidade em proteção. Claro. Para não se expor. É isso, não é? E se você seguir a resolução que rege a publicidade, o conselho faz esse compliance para você. Ela é um compliance. Sim. Você não tem que pensar, puxa, está me restringindo simplesmente por restringir, não. Tem um motivo por trás dessa legislação, dessa resolução, que acaba induzindo, no bom sentido, Sim. que o médico tome alguns cuidados. Mas é muito difícil. O que é recomendável, né, para esses médicos que estão começando? É não simplesmente deixar o seu marketing, a sua equipe de marketing, fazer o que quer. Tem que passar por você. Isso em qualquer nível, tá? Sim. Seja um médico começando, seja um cara com 15 médicos trabalhando, ele tem que olhar aquele marketing como uma vitrine que ele sempre vai passar na frente e olhar e falar, não, tá tudo bem, vamos deixar assim que tá legal, porque às vezes não tá. Sim. Então hoje no escritório eu faço muito isso, né? Eu me coloco à disposição das empresas que fazem a parte de marketing para os clientes. Olha, você tem acesso ao Marcelo. Marcelo, vou te prestar essa consultoria. E às vezes vem um conteúdo muito bem elaborado, muito bonito e tal, mas que não pode, que a própria resolução veda. E aí não é o Marcelo falando, olha, não faz porque eu não quero. Eu sempre explico, olha, você fez dessa maneira, mas tem o artigo tal que proíbe. O que funciona muito bem hoje para publicidade médica, que dá muito trabalho, é você expor matéria técnica de uma maneira acessível. Então, explicar, por exemplo, qual é o sentido de utilizar uma certa tecnologia. O que faz na pele daquele paciente? Isso é mais difícil fazer, porque demanda mais tempo para o profissional, às vezes criar um infográfico ali, um material aparecendo, uma imagem, um desenho, mas que aquilo se torna algo mais tangível e que o paciente entende o que vai acontecer. Sim. E aí ele olha e fala assim, puxa vida, que legal, o Antônio faz esse procedimento aqui, mexe na minha camada da pele, não sei o que lá. Puxa, que legal, deixa eu mandar uma mensagem aqui, vou marcar uma consulta com ele.
Aí aqui você vai explicar para ele o nome comercial do seu equipamento, vai mostrar a sua clínica, aí o impacto visual vai ser muito importante, o que você faz muito bem do que é a parte comercial, tecnicamente também, mas é ali o momento. Mas na rede social, você transmitir informação, você comunica muito mais. E eu falo isso para médico. Então, cara, você não precisa mostrar só antes ou depois. Você pode falar o que você faz ali. Sem mostrar, obviamente, o momento cirúrgico em si, Sim. mas explicar a técnica comunica muito mais com o paciente. Você não está falando para médico, às vezes o cara não está entendendo. Às vezes ele entende alguma coisa totalmente diversa. E você explicando essa técnica, você comunica mais, você vira um produtor de conteúdo voltado ao público em geral e, inevitavelmente, vai vir pacientes daí. Vamos nessa linha de mídias sociais que tem uma pergunta que eu tô doido para te fazer, que é o seguinte. A gente tem, hoje, né, diferentes arquétipos de pessoas. Pessoas que são diferentes. Tem um cara que é mais sério, tem um cara que é mais brincalhão, e você já sabe para onde eu vou. E aí a questão é o seguinte. Eu vejo muitos colegas médicos se deixarem seduzir por um imediatismo, Certo. de seguir tendência. Certo. E Trends. e perder um pouco daquela característica do respeito ali pela profissão, Pela da relação informativa que a gente tem ali. Mas, por outro lado, eu não sei se não é um padrão de comunicação. Se eu encontrar esse cara no hospital, ele é tão brincalhão quanto. Eu não sei se eu vou... Todos teríamos que ser extremamente sérios, formais. E aí, como é que é a sua visão técnica de proteção do colega, mas respeitando o individualismo? Como é que a gente pode pautar essa grande queixa que os médicos viraram palhaços no Instagram? Eu acho que você já respondeu a sua pergunta, né? Nenhum médico quer ser olhado como chacota. Mas você tem que fazer por merecer não ser tratado como chacota. Eu entendo que toda profissão, ela tem um certo decoro. É a mesma coisa que eu chegar como seu advogado e te atender de regata, te atender de bermuda. Não vai transmitir o que eu quero que você entenda que eu vou lhe proporcionar. Sim. E a medicina é a mesma coisa. Hoje os médicos atendem de terno e gravata. Hoje o médico ele tem um decoro. Eu acho que não. Aí é uma opinião pessoal. E eu estou tomando a liberdade de dar essa opinião pessoal. Eu acho que é um caminho perigoso o médico se render a esses artifícios que são passageiros, Antônio. Porque nós já vemos um movimento, inclusive de saída de redes sociais de muitos pacientes, muitas pessoas que não querem mais ter esse acesso, esse excesso de informação. Então eu acho que é perigoso e muitas vezes a criação desse personagem pelo médico, ele não se sustenta na vida real. E aí dá uma dicotomia que não faz sentido e é péssimo para o comercial desse médico. Então acredito que com quase 20 anos aí de prática na área médica, vendo essa parte comercial, não se rendam a isso. Produzam conteúdo técnico de qualidade, mas seja você mesmo. Nem todos são simpáticos, Antônio. Sim. Nem todos são sérios também. Mas o conteúdo técnico de qualidade, ele supera com certeza uma dancinha de TikTok ou algo do gênero. Eu acho que não faz sentido para a profissão médica. Não, se a gente for estudar a fundo, realmente não faz. Porque é igual quando você pega um influenciador de determinada área, por exemplo, um jogador de futebol, e coloca ele para falar sobre outra coisa. Ele não vai arrastar aquele público, porque aquele público estava ali para consumir determinada coisa. Quem está ali para consumir palhaçada não está ali para consumir medicina. Exato. Então, você está achando que você está vendendo, que você está tendo seguidores, você está tendo comentários, mas não está virando paciente, que é o que você provavelmente estava buscando quando você se submeteu a fazer essas coisas. E é o propósito. Exato. Qual é o seu propósito na criação de um perfil no Instagram? Normalmente, quando os médicos me procuram, já com perfis já com 500 mil seguidores, e tem essas restrições de publicidade, eu olho para esse médico e eu pergunto para ele, você faz esse Instagram para te trazer pacientes ou para alimentar o seu ego como médico? Sim. E aí é uma pergunta que dói, né? Aí o cara, mas como assim você está falando? Você está me contratando para cuidar dos meus negócios? O que você está falando do meu ego? Já ouvi isso, tá? Posso não, porque a gente tem que distinguir o que é a sua satisfação pessoal, aquela injeção de dopamina que você tem quando você posta alguma coisa, que você tem 1000 curtidas em 1 hora,
ou a entrega que você fez com 100 curtidas que te gerou 10 pacientes. Que você está procurando na sua rede social. Sim. E aí, quando você planta esse tipo de dúvida na cabeça do médico, e às vezes ele entende que o ego dele está muito maior do que a captação, aí ele fala, opa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Por que eu estou me expondo dessa maneira? Sim. E aí ele fala, aí ele pode tomar um caminho diferente, falar, não, beleza, vou acreditar no advogado e vou trabalhar conteúdo, vou trazer a parte técnica voltada a uma tangibilidade do público em geral. Vamos ver se funciona. E normalmente os resultados são brilhantes. Até porque ele já tem lá os seus 500 mil seguidores e ele tem uma mudança do perfil de exposição do trabalho dele e não só da vida dele. Às vezes você não quer ver o cara correndo, Antônio. Às vezes você não quer ver o cara fazendo a comida dele. Às vezes você está no perfil do médico para que você tenha alguma informação que lhe faça sentido, que comunique com o paciente. Mas essa um pouco da persona de mostrar o seu dia a dia muito importante. Não tem é muito importante que você tenha isso. Qualquer equipe de marketing que você conversar, eu faço isso na minha rede social também. Às vezes eu olho a minha rede social e falo, puxa, tem muito conteúdo técnico, deixa eu fazer alguma coisa que o Marcelo gosta. Ele coloca lá tocando piano, coloca lá fazendo um macarrão. Isso é proposital, para que você também transmita que você é uma pessoa, que você existe. Exato. Tá? Mas o que acontece é esse termômetro, o quanto disso. O que você quer mostrar na sua rede social? Eu acho ideal você... Eu, por exemplo, não exponho minha família. Eu tenho um princípio que eu não exponho minha família. Mas tem gente que não tem esse problema. Você expor, que você é um médico, que você é bem sucedido, que você fez uma viagem bacana. Eu não vejo problema nisso. O problema é quando isso se torna a regra e a parte médica se torna um simples adendo naquele Instagram. Sim. Aí não faz sentido. Perfeito. E nessa trilha da rede social, vamos trazer outra coisa em pauta que eu acho que muita gente aqui quer saber. Como que a inteligência artificial está entrando no nosso dia a dia de médicos, seja na documentação, seja na produção de até mesmo consultas gravadas. Como que o direito enxerga isso hoje? Tá, vamos lá. É inevitável que todos nós utilizemos a ferramenta inteligência artificial. Hoje é muito difícil você falar com uma pessoa que ela não abre o celular e tem lá 1 ou 2 ou 3 inteligências artificiais que auxiliam no seu dia a dia profissional, na sua parte pessoal. É inevitável isso. Então, quando a gente olha algo inevitável, a lei tem que acompanhar essa evolução social. E é isso que aconteceu na medicina. O Conselho Federal de Medicina, ele olha isso, ele olha a ferramenta, a inteligência artificial e fala, opa, nós precisamos criar uma norma aqui para dar uma controlada nisso, para que o médico possa sim utilizar essa ferramenta, mas comunicando já com os direitos do paciente, que o paciente saiba que está sendo utilizada aquela tecnologia com ele. Essa é a questão central da resolução. É muito importante que os médicos tenham acesso a essa resolução voltada para a inteligência artificial, porque é uma resolução longa, mas em alguns artigos ele indica isso. Se você está utilizando um nível de inteligência artificial no exercício da medicina, o seu paciente precisa anuir com isso. Não só na parte documental, mas na parte prática também. Então, a resolução, aí tem aquela grande máxima, né? A interpretação de texto. Eu entendo que a resolução ela foca no ato médico em si. Tá. Então, por exemplo, tem muitos médicos que gravam a consulta e essa consulta já comunica com a inteligência artificial, trazendo ali um plano terapêutico. Isso não tem problema nenhum o médico fazer, desde que o paciente tenha ciência e anua com isso, e o médico também a consciência de usar a inteligência artificial como uma ferramenta. Nos meus cursos que eu acabo lidando com inteligência artificial, eu uso mais ou menos alguns exemplos práticos, mais pragmáticos e mais, digamos assim, de analogia mesmo, que eu pego o martelo. Eu falo assim, esse é o martelo, é uma ferramenta utilizada para arrancar, para golpear, para pregar. Se eu te dou essa ferramenta e você não sabe utilizar essa ferramenta, primeiro que você pode se machucar, você pode machucar as outras pessoas, você pode bater muito forte e rachar a madeira com o prego. Então existe a sua responsabilidade na ponta
que está utilizando a ferramenta. E é mais ou menos isso que o Conselho Federal de Medicina e os outros conselhos de classe também estão fazendo, para que o profissional entenda que, apesar da utilização da ferramenta, o responsável pelo diagnóstico, pelo plano terapêutico, é ele. Não adianta culpar a tecnologia por falha, não. E a tecnologia falha. Sim. Ela tem os níveis de falha, todas as inteligências artificiais. Naquela página inicial, a gente não olha isso, né? Mas o advogado sempre olha. No final, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, posso falar o nome, né? Claro. O ChatGPT, você olha no final do ChatGPT, está escrito lá. Cuidado, confira as informações que o ChatGPT erra. Ele afirma que erra. A tecnologia é falha. Então depende muito da sua experiência, da sua competência técnica para alimentar aquela ferramenta e colher os frutos de uma agilidade no atendimento ou de algo realmente que te ajude a chegar num diagnóstico preciso. Mas sempre o médico na ponta da ferramenta como responsável. Então, assim, se a gente puder dar uma recapitulada do que a gente conversou até aqui, eu acho que é uma mensagem que a gente pode passar bem concreta para quem está nos assistindo, é meio que voltar ao básico bem feito. Você vai fazer uma documentação adequada, com tempo para fazer isso, tendo tempo do seu e da equipe alinhado nesses processos, sabendo colocar o pé nessa coisa nova que é a rede social, que é ferramenta de IA, fazer com essa transição, mas entendendo que talvez acho que a mensagem que mais me tocou que você disse aqui hoje é enxergar essa relação com o Código de Defesa do Consumidor. Sempre. Se o médico tem essa consciência dessa legislação, Antônio, ele vai entender que processualmente o paciente ele tem uma característica quando ele te processa, que é a chamada hipossuficiência. Tá. O paciente ele não tem as informações do jeito que você, médico, tem. Então, processualmente, se o paciente judicializa um caso, ocorre, pela aplicação do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova. Entendi. Então ele fala, médico, você errou. E você, médico, tem o ônus da prova, tem a obrigação de falar, não, eu não errei. E aí entra toda a história da documentação que a gente está falando. Se você tem uma documentação insuficiente, uma falha documental, um gap gigante entre atendimentos que você não consegue ligar aquele plano terapêutico que você propôs ao paciente, no momento que ele te processa e você não tem esse tipo de documentação para embasar a sua defesa, você vai perder a ação. Sim. Porque a obrigação é sua de comprovar que você fez certo. Perfeito. Você tem uma, não sei se a gente pode falar, pedir a liberdade para falar sobre isso, a Salus Lex, é assim que se fala? É o Instituto Salus Lex. Salus Lex. É uma proposta nova que temos agora, né? Que está dedicada a trazer esse tipo de informação para a medicina e odontologia na base, na formação. Assim como você é um empreendedor da área da saúde, eu sou um empreendedor da área do direito. Quando a gente olha o direito e observa que em alguns setores a falha de informação sobre o direito em si, no caso o direito médico odontológico, é uma das premissas para que você construa um profissional adequado, surgiu o Instituto Salus Lex, que nada mais é do que uma empresa voltada à educação desse profissional, seja concluindo a sua faculdade ou um profissional querendo ali entender melhor sobre o direito médico e odontológico. E aí eu, doutora Larissa Carrazone e o doutor Igor Campelo, criamos essa empresa já sob uma demanda e temos aí algo muito bom chegando aí para essas faculdades que nos procuraram e oferecer esses cursos, né? Eu acho a ideia brilhante, fantástica, porque sempre parte do que eu quero acreditar que as pessoas são muito boas. Né, que elas são boas, claro que no seu dia a dia você percebe às vezes exemplos contrários a isso, mas é que a maioria dos erros vem pela ignorância e não pela vontade de cometer o erro. Isso. Deliberada, entendeu? Isso. Então acho que a ignorância do que pode, do que não pode, como que eu posso, igual você deu um exemplo, como que eu posso fazer a mesma coisa de uma maneira diferente, encaixada no que a legislação pede, e que tenha o mesmo resultado, que é isso que ele está buscando naquela ação. Então, eu acho que esse tipo de instituto é brilhante, porque com a informação, você joga o jogo melhor. E pegar na base, né? Sim. Construir um profissional. Quando a gente conversa com um médico recém-formado, e você fala de termo de consentimento, de bioética, você fala para o médico de bioética, ele fala, essa aula eu não fui, eu não assisti.
E quando você entende dos preceitos da bioética, que é totalmente aplicado ao direito médico odontológico, e você constrói valores com esse profissional, aí ele entende o quanto que é importante e o quanto ele errou de perder essa aula. Entendi. Não, perfeito. Eu queria te fazer engatilhar isso com um outro detalhe dessa visão. Porque a gente está indo agora, a gente está de 700 mil médicos no Brasil, basicamente. Por aí. E a gente vai para 1.200.000 até 2035, não é isso? Mais ou menos essa conta que a gente faz. Número de faculdades de medicina. Isso, e temos aí agora as polêmicas, né, das faculdades não atingindo as notas necessárias. Isso na sua prática do dia a dia, porque você viu isso acontecer. Você percebe nos números de processos da relação com o paciente, como é que você está enxergando esse crescimento do número de médicos, que não só na formação do que a Salus Lex vem a se propor a ajudar, a complementar isso, mas eu acho que a pressão de mercado para fazer e acontecer faz com que ele cometa alguns erros, que é ou se encaixar em operadoras ou encaixar em programas que, tipo assim, ele está espremido para atender 10 pacientes por hora, se expondo a erros técnicos, ou até mesmo se ficar sob a pressão da demanda de mercado de formei, agora eu quero ser. E aí tomar atalhos que vão quebrar a cara dele. Como é que você percebe esse volume de médicos aumentando com o direito médico? O direito médico ele está suprindo essa necessidade, né? Mas está ocorrendo mais problemas. É exponencial. Porque o que a gente observou recentemente na mídia, que as faculdades não atingiram as notas necessárias, isso traduz qualidade de ensino. E você solta um profissional extremamente desqualificado no mercado. Mas não é vender roupa, né, Antônio? Então esse profissional desqualificado, ele comete problemas, comete equívocos que geram consequências nas vidas das pessoas. E é aí que começa essa onda de erro médico. Esses números a gente tem que entender que agora, inclusive, de uns tempos para cá, mudou essa nomenclatura no tribunal, nos tribunais, para que a gente enxugue um pouco esse número. Esse número não é assim expressivo, relacionado a erro médico em si, tá? Então as causas hoje que relacionam-se ao direito da saúde, elas têm um número excessivo, mas nesse balaio aí tá plano de saúde, alguns tipos de demandas, tá? Mas existem muitas demandas contra profissionais que cometem equívocos de fato. Sim. E esses profissionais estão despreparados. Esses profissionais não acreditam que pode acontecer algum problema em atos banais, como receitar um medicamento. Sim. E é aí que mora o problema. Porque a gente fala muito de compliance para cirurgião plástico, para ortopedista, para dermatologia, para ginecologia e obstetrícia, que tem muitos problemas, que é uma das principais áreas com problemas, até pela demanda. Sim. Né? Então a gente olha para esses profissionais e esses caras já se preparam um pouco mais. Agora, o cara que clinica mais, que é o que está mais entrando no mercado agora, a medicina ela virou tem muito profissional só apenas clinicando, né? Sim. Nutrólogos, medicina do esporte, né? Essas áreas que não existem intervenções cirúrgicas, mas sim um acompanhamento desse paciente, é o que eu te falei há um pouco atrás. Não tem a documentação, esse cara está lá com fórmulas prontas, ele vê um estereótipo do paciente, muitas vezes não pede exames, não faz um controle, e esse paciente pode fugir do controle dele muito facilmente. Então, essa é a principal carência dessa questão de muitos profissionais no mercado. E eu acho que é um fator muito interessante, muito importante, que eu, com meus 42 anos, vou para os meus 43, via no começo de profissão, é que o médico, quando o cara falava, eu vou ser médico há uns 30 anos atrás, relacionava-se muito mais à vocação da profissão do que o pensamento financeiro. Uhum. E hoje, podem me julgar, mas a medicina é vista como uma profissão bem remunerada. E muitas vezes aquele profissional está mais preocupado em ganhar o dinheiro. Se você coloca, isso com qualquer profissão, né, Antônio? Mas na medicina vai ficar mais latente. Se você coloca o dinheiro na frente do objeto que você se predispõe a fazer, você está cometendo um problema muito sério e você vai colher frutos ruins. Sim. Eu tive um sócio, quando eu iniciei na advocacia, já era um senhor de idade, bem velhinho, e ele me ouvia falar muito que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria ganhar dinheiro. Esse senhor me colocou sentado, Antônio. Ele olhou para mim e falou, Marcelo, você é um bom advogado. Você está no começo da sua profissão. Pense no objeto, que o dinheiro vem, mas vai demorar.
A hora que você vira a chave, que você pensa no objeto, que é que muitos médicos não fazem, o cara já olha faturamento. Sim. E você olhar faturamento, você acaba fechando os olhos para o que você realmente está fazendo. E isso é totalmente inerente ao direito médico. Porque muitas vezes eu chego para esse médico e ele só pensa em faturamento. Porque eu falo para ele, você tem que colocar uma consulta de controle a mais para trazer esse paciente. Mas aí eu não consigo atender o paciente novo. Ele está pensando o quê? Faturamento. Sim. E para mudar essa chave, aí infelizmente ele tem que contratar um advogado especialista em direito médico para entender que quanto mais nichado for, que nem na medicina, Sim. você consegue destrinchar essa relação médico-paciente, essa estrutura do direito que olha para a saúde como um negócio e trazer esse médico para uma realidade, assim como ele faz com o paciente, trazendo para uma realidade de um objetivo do paciente. É mais ou menos isso que eu faço. Não, perfeito. E se você pudesse dar uma dica para um consultório da maneira redonda, como é que ele pode montar isso? Começa por onde? Porque você, Antônio, segunda-feira assisti esse podcast, poxa, o Marcelo me pôs o dedo na ferida. Dói, né? E dói. Dói porque você percebe o tanto... na verdade, você olha para o que você não queria ver. Exatamente. Você sabe que está dói. O jurídico dói. O jurídico dói. E começa por onde? É uma assistência direta? É contratar um advogado, mas de repente as pessoas não podem pagar esse FII mensal? E começa por onde? Colocar meu consultório em ordem, Marcelo? Olha, Antônio, eu gosto de olhar pro médico e falar o seguinte. Pega uma lousa branca e faz um círculo no meio. Esse círculo é o paciente. O que é mais importante para o paciente, você vai colocando umas ramificações nesse círculo. E uma das partes principais que os médicos colocam é o atendimento ao paciente. Se você faz um bom atendimento ao paciente, que você está começando a sua profissão, só que você é um cara muito bom, você traz aquele paciente do seu consultório, você atende ele, você já começou direito. Só que você tem que se preocupar com a sua parte de trás do escritório. Então, uma dica que eu dou para os médicos hoje é: pegue um termo de consentimento que você faça do jeito que você entende, e coloque esse termo de consentimento à realidade do seu paciente. Se você fizer isso, com uma boa estrutura de consulta, anotar ali, fazer uma boa entrevista, o tema é esse mesmo, uma entrevista com o seu paciente, uma descrição analítica bem fidedigna, com o que aquele paciente tem de dor, e um bom termo de consentimento subjetivo, você já vai diminuir muitos problemas. Só que crescer empresarialmente, empreendendo na medicina, você vai se deparar com outros tipos de obstáculos que você vai precisar de um jurídico também. Sim. Por exemplo, uma questão societária. Sim. Eu saí da faculdade e fiz uma especialização em direito tributário, já trabalhando para médico, mas eu precisava enxergar aquilo, porque é uma barreira a ser transposta, a ser enfrentada pelo cara que está crescendo. Às vezes a tributação que ele está numa clínica não é a pertinente para ele, apesar de ser mais fácil. Você precisa falar, cara, você precisa mudar essa tributação aqui, você precisa fazer uma equiparação hospitalar na sua clínica, Sim. Você faz procedimentos, você está recolhendo muito tributo. Se eu não tiver essa visão, como advogado, essa amplitude de visão, e te oferecer esses produtos, aí eu vou estar cometendo uma falha. E o direito médico, ele proporciona muito isso, tá? Eu tenho que pulverizar, sentir a tua dor e atuar. Mas para o médico que não está conseguindo ainda ter esse jurídico mensal, que tenha pelo menos uma descrição muito crítica do que ele está fazendo com o paciente dentro do seu consultório, e se eventualmente ele for cirurgião, ou colocar um planejamento terapêutico para esse paciente, que ele tenha um termo de consentimento que reflita a realidade daquilo. E quando eu penso no Marcelo, né, que você tem um irmão médico, foi para a área do direito médico, tá jovem, tá? Eu tenho 47, você está fazendo 43, você está bem jovem. Próximos 10 anos, o que você acha que é o desafio que o direito médico tem pela frente? Tá, o direito médico, ele surgiu dessa necessidade, porque o mercado do direito, da advocacia, olhou essa possibilidade, essa necessidade de nichar no direito médico, e aí foi surgindo cursos, especializações, agora o mestrado, né? O meu mestrado é a minha primeira turma de direito médico odontológico, não existia esse mestrado ainda. Então, eu acredito que daqui para frente vai ser nicho do nicho. Tá. Porque o direito médico, ele pode te olhar
como empreendedor, ou ele pode te olhar como uma pessoa física, um cara que clinica, que tem uma deficiência. Ou, por exemplo, a advocacia que eu ofereço, que ela é empresarial, voltada ao médico, e que a gente faz ali não um full service total, mas a gente olha aquele organismo vivo, daquela empresa que presta serviço da saúde, e começa a garimpar para que ele cresça. Eu fico muito feliz quando clientes, como você, por exemplo, começam a dar esse salto, né? É muito gratificante para a advocacia. Então, respondendo a sua pergunta, é o maior nicho dentro do direito médico, com áreas de atuação específicas e com mais evidência para os estudantes de advocacia que estão se formando agora. Perfeito. Meu caro, é assunto que não acaba. Não acaba mais. O podcast, quando chega passado de 1 hora, é porque realmente o assunto é muito interessante. E quem está nos assistindo, eu sei que tem essa dor, tem essa dúvida. E às vezes tem o medo de mexer numa gaveta que acha que nunca vai dar nada errado, deixa como tá, mas está descoberto e... É um risco. Pode acontecer. É um risco. E acontecendo, o preço às vezes é muito alto depois que acontece. Com certeza é um preço mais alto do que se ele controlasse essa situação. Sim. Eu já até comentei com você do gerenciamento de risco, Sim. que é como se fosse olhar o painel de um avião. Sim. A medicina faz a mesma coisa. Se você entende que aqueles painéis podem te salvar, por que você não vai utilizá-los? Exato. E a medicina proporciona isso. Sim. Hoje a gente tem um avanço tecnológico, um avanço de técnicas que possibilita que o médico atue com muita segurança. Sim. Mas ele precisa seguir essas técnicas. Sim. Sim. É aí que mora o maior risco. Meu caro, obrigado. Obrigado pelo seu conhecimento, obrigado pelo seu Obrigado tempo. pelo convite. Obrigado. Obrigado dividir com o pessoal que está nos assistindo aqui. Pessoal, a mensagem que eu tenho de convivência com ele de muitos anos é: vão beber dessa fonte, vão consultar pessoas com esse profissionalismo para que você possa realmente entender o que você não está vendo e que é muito mais simples você ajustar esses ponteiros do que você pensa, tá? Esse é o Go Doctor Podcast, trazendo para você não só profissionais com grande experiência para você se inspirar, mas gente com conhecimento técnico brilhante como esse para que você possa dar o próximo passo dentro da sua empresa. Toda terça-feira a gente está por aqui. Eu tenho certeza que você teve vários insights aqui e que você conhece gente que pode beber dessa mesma fonte. Compartilha esse podcast com eles, siga a gente, curta aqui embaixo. Isso faz com que a gente vá atingir mais gente. E o nosso propósito aqui é fazer com que os médicos tenham um futuro cada vez mais brilhante. Obrigado. Toda terça-feira, Go Doctor Podcast.